Pronto, pode começar. Iniciando a gravação. Continuando. Em item 50, Vicente Pereira Conde Neto, é uma auto de infração custo de renda pessoa física. Eu trago aqui os fatos geradores, quais sejam: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que foi as pessoas jurídicas, as fontes pagadoras foram Edificarte, Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco e em Fundação de Saúde Almauri de Medeiros. Também houve dedução indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de previdência privada, dedução indevida de despesa de construção e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A Delegacia da RJ de São Paulo entendeu por bem julgar procedente em parte no lançamento, restabelecendo apenas a dedução da despesa médica com a Unimed Recife. Trago aqui as razões do recurso voluntário do contribuinte, é o relatório de maneira sucinta. Passando para o voto, faço aqui uma delimitação da lide, tá? E enfrento o mérito. Qual seja, omissão de rendimentos do trabalho. Aqui eu só vou trazer o que aqui, logicamente, o contribuinte questiona no recurso voluntário. Vocês vão ver que no final do voto, já adiantando a conclusão, estará errada, mas já corrigi aqui no meu arquivo, tá bom? Pois bem, o interessado contesta a omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 2.403,33, apurado com base nas informações prestadas em declaração de imposto sobre a renda retida na fonte DIF, ou Edificarte Construção e Incorporação Limitada. O contribuinte alega que jamais recebera qualquer rendimento de referida fonte pagadora. Pois bem, a DIF é a declaração emitida pelas fontes pagadoras em cumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária e faz prova dos valores nela informados. Sendo assim, comprovada esta omissão de rendimentos apontados no lançamento, tendo visto que o contribuinte não ofereceu a tributação de rendimentos informados pela fonte pagadora. A Receita Federal do Brasil orienta aos contribuintes que, nos casos de inexatidão das informações, tais como salários que não foram pagos, nem creditados no calendário, ou rendimentos tributáveis isentos computados em conjunto, o interessado deverá solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido corretamente. Eu relaciono aqui o manual de perguntas e respostas, que refere-se ao ano calendário objeto do lançamento, que traz exatamente isso. Pois bem, observa-se que cabe ao contribuinte um ônus probatório acerca do não recebimento do montante declarado pela pessoa jurídica. No caso dos autos, o único documento acostado aos autos pelo contribuinte foi um ARP, onde não consta data. Aliás, este documento faz prova contra o contribuinte, pois corrobora que foi prestado algum serviço à pessoa jurídica, seja no calendário em questão ou não. Ademais, o recorrente sequer buscou junto à fonte pagadora qualquer retificação da DIF, e dito isto, à vista de todo exposto, eu entendo que apenas a alegação do contribuinte que não recebeu qualquer valor e uma RP sem data não são suficientes para atestar a inexistência de omissão de rendimentos, motivo pelo qual mantenho o lançamento desse quesito. Quanto às despesas médicas, o contribuinte só apresentou comprovantes referentes às despesas referentes às despesas em relação à Unimed Recife. Quanto às demais, não apresenta nada. Aí eu digo, em relação à despesa com a Unimed Recife, como já dito no relatório, esta já foi restabelecida pela decisão de piso. Já em relação às demais despesas, a glosa deverá ser mantida, por não terem sido contestadas expressamente, além de não ter sido apresentado qualquer documento comprobatório. E em relação à despesa construção, da mesma forma, o contribuinte apenas questiona e alega, não trazendo qualquer documentação comprobatória, motivo pelo qual também mantém o tal glosa. Ele questiona aqui a multa de ofício e juros, que aqui eu afasto pela fundamentação padrão. Por fim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Negar-lhe. No arquivo que está na pasta está equivocado, aí eu já corrigi. Mas e a preliminar? Também está errado. Não é preliminar, não. Não tem, é só a próxima. Certo. Isso. É só mérito.
É porque, como visto no relatório, são vários fatos geradores, mas ele só questiona esses. Entendi. Eu faço essa delimitação, tá? Então, estado negar provimento. Perguntas? Da minha parte, Então pode votar. Cléberson. eu acompanho o relator para negar provimento. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Andréia. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento. Pinheiro, 51. Esse processo eventualmente pode se delongar, Ok. tudo bem? Uhum. Então eu vou começar. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face da decisão do RJ Brasília, que julgou procedente empate auto de infração do imposto de renda à pessoa física no calendário 2002, omissão de rendimentos da atividade rural, da descrição dos fatos em enquadramento legal. Eu extraí aqui um trecho que eu achei interessante. Eu vou poupá-los da leitura. Na impugnação parcial protocolada em síntese alegou tempestividade, incompatibilidade entre a informação contida na declaração periódica de informação DPI e o montante das vendas declaradas na apuração do resultado da atividade rural, apurado segundo o regime de caixa, receita da atividade rural declarada, venda plano safra, inconsistência verificada no demonstrativo fiscal da base de cálculo, imposto considerado como motivo, inclinação parcial, perícia, prescreva as emendas do acórdão de impugnação, no voto com destaque para a parcela acolhida, né, em razão da procedência parcial, intimado do acórdão, o contribuinte tem uma primeira preliminar sobre a admissibilidade, depois deve entrar em licenciamento de defesa, ao considerar a perícia prescindível e faltarem provas hábeis, o acórdão cercearia o direito de defesa, foram anexados a imputação de documentos aqui, que cita, a autoridade julgadora pode fazer juízo de conveniência acerca do pedido de perícia, mas não pode ir ao ponto de cercear o direito. Ao recusá-la e a ausência de análise de provas apresentadas constitui ação arbitrária contra princípios constitucionais. Além disso, a contradição, quando se afirma que o interessado tem razão em afirmar ter havido publicação, complementando ainda que as notas de produtor consistem em documentos hábeis para comprovar a receita da data em que emitida, mas seriam necessários documentos adicionais para não se considerar a venda à vista, ora se a vinculação entre as operações realizadas pelo contribuinte pode ser estabelecida frente ao fato de que há coincidência entre montantes, ele vai citando aqui, inclusive isso para justificar a perícia, que ele quer as confrontações, conclui o cerceamento, sobre a base de cálculo incontroversa, ele vem trazer aqui alguns demonstrativos do que foi calculado, que aquela base inicial declarada como controversa não teria sido considerada na retificação, né? Daí ele coloca aqui os montantes que ele considera, o DARF da parcela incontroversa que ele teria confessado, por consequência não teria sido devidamente entendido como devido pela autoridade. E aí a seguir ele vai tratar das informações a lápis, duplicatas e promissórias que a fiscalia do acórdão mencionou como tendo constado, ele vai sustentar que eles esclarecem, auxiliam, né? Das provas não colhidas. O conjunto probatório é consistente em demonstrar o que segue. Então, ele tem duas situações, basicamente, que serão os pontos centrais de controvérsia. Um é intitulada como soja semente recebida no ano calendário de 2003. O que aconteceu aqui? Parte da semente produzida pelo sujeito passivo foi vendida no exercício fiscalizado, ano calendário de 2002, com pagamento no ano seguinte em soja. Apresenta o interessado os documentos de folhas tais, totalizando tanto,
constituídos de autorização emitida de 01 por clientes de soja, a empresas de armazém e esmagadoras de grão para que o sujeito passivo retirasse determinada quantidade de soja no exercício seguinte. Nesta parte, que as autorizações foram emitidas sem especificar os motivos pelos quais esta soja estava sendo repassada ao recorrente. Essas receitas foram reconhecidas em 2003, ou seja, havia emissão de notas em 2002, as quais foram recebidas em 2003. Desta forma, seria notório que os pedidos e documentos apresentados contêm condição do pagamento para o exercício seguinte, constando, inclusive, a assinatura dos clientes, contendo a identificação das operações, juntamente com a indicação dos comprovantes, pedidos e autorização indicadas nas folhas dos autos. Tal situação pode ser verificada na tabela de folhas cais e conferida por perito. Quanto ao recebimento de grãos, no momento da transformação o vínculo material existente entre as referidas operações está evidenciado no conjunto de documentos relativos a cada cliente, podendo-se notar que os documentos fiscais relativos à soja em grão, soja em indústria, contêm a seguinte informação no campo. Bem específico aqui, como é que ele entende que seria possível as vinculações. Soja em indústria, recebida na troca por sementes em 2020, entregue no armazém da empresa Comércio e Indústria Brasileira Coimbra S.A., totalizando tanto, conforme relatório e comprovante de folhas tais. Estas notas fiscais foram emitidas por solicitação da referida empresa para viabilizar o pagamento e a consequente liquidação dos contratos de venda de sementes na modalidade Plano Safra, vendida em 2001 a semente. A receita da atividade rural correspondente foi reconhecida em 2002 nas datas mencionadas nos respectivos anexos, através da contabilização das próprias notas fiscais de venda da semente, conforme pode ser visualizado na planilha de folhas tais. Justifica-se assim a necessidade de excluir todas as referidas notas endereçadas à Coimbra do relatório fiscal, sob pena de restar caracterizada duplicidade no cômputo de receita da atividade rural do sujeito passivo no calendário, vez que o sujeito passivo já reconheceu receita proveniente da venda de semente. Uma é a receita da venda de semente, outra é a receita da venda de soja. O sujeito passivo comercializou as sementes produzidas através de revendas. Nesta operação, a revenda forneceu ao cliente, em comum na modalidade de insumos necessários da produção, tais como sementes, adubos, Após a colheita dos grãos e depósito em armazém da indústria lavadora, parte da produção dada em pagamento nos insumos, ocasião em que o sujeito passivo emitiu nota fiscal sobre a quantidade total da soja envolvida na permuta, ou seja, quantitativo superior em relação à troca semente-soja estabelecida no período. Nesse tipo de operação, a soja indústria envolve uma parcela de terceiro correspondente aos demais insumos que não constituem receita da atividade de sujeito passivo. Por esta razão, não pode prevalecer o critério adotado na decisão, excluindo da base de cálculo os documentos fiscais relativos à entrega de semente, para considerar como receita da atividade toda a soja indústria mencionada nas notas fiscais interessadas à Coimbra. Trata-se de permuta sem recebimento de torna, aprovado através dos contratos existentes nos autos. A matéria não está normatizada, exceto quanto às transações imobiliárias, o que não é o caso. Esta que está aprovada nos autos, mediante farta documentação confirmada pelas declarações dos clientes, o fato de que as operações realizadas pelo contribuinte não envolvem pagamento em moeda, mas sim a entrega de parte da produção obtida pelo cliente diretamente nos armazéns da indústria esmagadora, momento em que a receita relativa à venda da semente foi reconhecida. Se a receita for interpretada da forma, ou seja, através do valor atribuído à soja indústria recebida, em pagamento conforme entendimento do acordo restará efetuada a atividade do sujeito passivo, prevalecendo este raciocínio, deve-se considerar em contrapartida como custo da atividade a semente fornecida. Além disso, decisão nessa parte não restou fundamentada. Valores impugnados e não excluídos. Está aprovado nos autos, mediante documentação de folhas, que a operação do cliente Ivanir Ferri
não envolve pagamento em moeda no exercício em que a nota fiscal referente à semente foi emitida, mas sim a entrega de parte da produção obtida pelo cliente no exercício seguinte, bastando visualizar a planilha da nota fiscal da venda da semente, e logo em seguida o contrato de compra e venda. A ser anexados no conjunto probatório dos autos, portanto, sem prejuízo do que restou seguido as folhas retas, a prevalecer o critério de reconhecimento da receita adotado na decisão, resta ainda excluída da base de cálculo a importância de 23, referente às notas tais ausentes no elenco de folhas tais. Reiteração do pedido de perícia, requer perícia, indica perito, formula quesitos e o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 17/10, interposto o recurso em 13/11, é tempestivo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso de cerceamento de defesa. No entender do recorrente, ao considerar a perícia prescindível e, ao mesmo tempo, considerar não serem as provas carreadas aos autos pelo contribuinte hábeis a comprovar as alegações de defesa, o acórdão de impugnação não teria feito uma devida análise das provas e incorrido em ação arbitrária e a afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da defesa. Além disso, o voto condutor incidiria em contradição ao reconhecer de tributação, bem como ao considerar que notas do produtor provam a receita na data emitida, mas precisam de documentos complementares para não serem consideradas à vista. No entender do recorrente, uma detida análise da prova revelaria a vinculação entre as operações realizadas pela coincidência dos monstrantes de soja entre os documentos por ter sido permuta e por coincidência de nome, sendo cabível a análise dos documentos acostados com impugnação por perito, e para que este se manifeste à luz desses documentos sobre o demonstrativo da receita elaborada pela fiscalização e sobre o demonstrativo contraposto pelo impugante. A argumentação do recorrente revela que não se postula prova técnica, eis que não se demanda conhecimento especial do perito, mas a mera validação dos documentos constantes dos autos. A justificativa do pedido de perícia reitera nas razões recursais e não deixa qualquer dúvida, transcreva. Eu transcrevi aí. Os quesitos formulados na impugnação, reiterados nas razões recursais, igualmente revelam a pretensão de se valorar a prova os argumentos de defesa. Escrevo também. Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido de perícia vinculado nas razões recursais, eis que meramente protelatório, cabendo ao presente colegiado apreciar e valorar a prova documental constante dos autos, bem como apreciar argumentos de defesa. O acordo de impugnação, ao indeferir a produção da prova judicial, não cerceou o direito de defesa, nem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo quando se considera que os julgadores valoraram as provas como insuficientes para comprovar as alegações de defesa. As provas constantes dos autos foram apreciadas, ainda que tenham sido apreciadas como incapazes de comprovar todas as alegações de defesa. O fato de o acórdão atacado ter considerado não haver nos documentos elementos suficientes para se estabelecer uma vinculação entre as operações do recorrente é matéria de mérito, diz respeito à valoração da prova pelo julgador. Não há cerceamento quando o julgador não extrai do conjunto probatório as mesmas conclusões do recorrente. Não há contradição ao se afirmar que as notas de produtor são documentos hábeis a gerar presunção, devendo à vista quando o contribuinte não prova o recebimento a prazo, ainda mais quando intimado pela fiscalização para tanto. Por fim, o recorrente sustenta que o acordo de impugnação incorre em contradição ao sustentar reconhecer o reconhecimento de ter o recorrente incorrido em tributação. Esse ponto tende a acrescentar que o recorrente também apontou em suas razões recursais que o acordo de impugnação considerou em seus cálculos o total lançado e sem ponderar tratar-se de impugnação parcial com o recolhimento da parcela em controvérsia, a desconsiderar que parte das notas acoladas pela fiscalização foi reconhecida como receita de atividade rural e ensejou quitação de boa parte do lançamento. O voto condutor do acordo de impugnação assevera que a impugnação foi parcial, mas, ao tratar da alegação de soja indústria recebida na troca por semente em 2002, o voto reconhece a bitributação e, sem indicar a fundamentação legal, conclui pelo cabimento do cancelamento da receita, de receitas confessadas como devidas e a integrar a parcela em controvérsia. Logo, a nítida contradição no voto condutor que inicia reconhecendo tratar-se de impugnação parcial, mas depois se desenvolve como se a impugnação fosse total, inclusive a ignorar o recolhimento de parte já em controvérsia e, alegando bitributação,
cancela a receita admitida pelo impugnante como omitida, a extrapolar o pedido do impugnante. Na tabela demonstrativa da atividade rural, folhas 43, 77, 44 e 18, a fiscalização discriminou receitas da atividade rural nos anos de 2002 e 2003. As receitas do ano calendário de 2002 constam das e-folhas 47, 77, 44 e 05 e geram um total de receita de 10 milhões e tanto. E, desconsideradas as despesas de custeio e investimentos declarados de 9 anos, obteve uma emissão de receita de 1.236, considerando ter sido zero o resultado declarado. O impugnante apresentou o demonstrativo da receita da atividade rural no calendário 2002 contraposto, discriminando receitas da atividade rural dos anos de 2002 e 2003. As receitas do ano calendário de 2002 constam das folhas SAIS e geram um total de receita de 9.700.000 e descontadas as despesas de escoteio, investimentos declarados, 9.500, né? Obteve uma omissão de 241.186, considerando ter sido zero o resultado declarado. Ao reconhecer tal omissão de receita, o cliente apurou e recolheu o saldo de imposto de R$ 62.162,54, tendo o órgão declarador acusado o recolhimento de DARF no valor total de R$ 142,35, informado que o total de imposto lançado de R$ 335.419 estaria impugnado, sendo 276.739,64, e folhas 4, 7, 8. Ao tratar da alegação soja indústria recebida na troca por semente em 2002, o voto reconheceu que a mesma operação teria sido considerada a partir de notas distintas, notas de sementes e notas de soja. O contribuinte postulou o cancelamento do lançamento lastreado nas notas de soja e, reconhecendo que as notas de sementes são receita da atividade rural, as incluiu em um demonstrativo contraposto, tendo recolhido a omissão delas resultante. Na tabela de notas a serem excluídas constante, o voto condutor do acórdão de impugnação consta o valor total de 332. Todas essas notas constam do demonstrativo contraposto, como recebido da atividade rural reconhecida pelo recorrente, excetuadas apenas essas 3 notas aí a totalizar 12.840 folhas. O recorrente atacou essas 3 notas fiscais enquanto soja semente recebida em 2003 e também relacionou na tabela da soja indústria recebida na troca por semente em 2002, situação incompatível. Contudo, o demonstrativo contraposto evidencia a prevalência da alegação soja semente recebida em 2003, pois para ser coerente com a outra alegação deveria ter sido reconhecida como receita neste demonstrativo, mas não foi. O acórdão de impugnação não detecta essa inconsistência e trata de forma indistinta essas 3 notas. Aflora destarte que o montante da receita de 319, especificado na tabela de notas a serem excluídos constante do voto condutor da comissão, foi confessado pelo recorrente como receita omitida. Em face desse entendimento extra-petita, o voto condutor e o dispositivo do acórdão asseveram a exclusão da base de cálculo do montante de 350, 197,50 e a manutenção do imposto de 239.597,65, tendo sido interpretado quando do cadastramento do acórdão se estaria a cancelar apenas 37.141,79, de montante inicialmente impugnado em 273, conforme extrato do processo. Em seu recurso, reitere-se que o recorrente evidenciou que o acórdão de impugnação, ao estabelecer o montante do imposto mantido, não diferenciou entre imposto impugnado e não impugnado, e que, além disso, o voto condutor não acatou o pedido de cancelamento da receita apurada a partir das notas de soja, mas cancelou a receita proveniente da venda de semente, receita já reconhecida como da atividade rural pelo recorrente, e, para tanto, adotou conceituação de receita sem apresentar a fundamentação para tal decisão. Portanto, o recurso voluntário tocou com precisão em pontos relevantes. Primeiro,
O voto condutor não apresentou a fundamentação legal para considerar receita da atividade rural as notas de soja, de venda de soja, e não as notas que a ausência da indicação da norma legal não impediu a defesa, tendo a fiscalização explicitado seu raciocínio para concluir para qual seria a situação reveladora da Receita, argumentando de forma minudente em suas razões recursais. Nesse ponto, não teria nulidade a ser declarada, 59 e 60 de 72. Segundo, o voto condutor do acordo inicia reconhecendo a impugnação parcial, mas, contraditoriamente, todo o seu desenvolvimento ignora tal fato e, ao sustentar o argumento de grifo, exclui notas já confessadas como sendo receita da atividade rural pelo contribuinte. Ao excluí-las, a turma de julgamento decide fora do pedido. Terceiro, ao não diferenciar entre a parte impugnada e a parte não impugnada e já quitada, o acordo de impugnação determina de forma nitidamente ineficaz a exclusão da base de cálculo de receita não mais integrante do auto de infração, a extrapolar os limites de sua competência balizada pela lite. Quarto, ao não diferenciar entre a parte impugnada e a não impugnada e já quitada, a decisão, como bem apontado pelo recorrente, acaba por conceder mais, porém fora do pedido e principalmente do débito em aberto, que a torna ineficaz. A significar que, em última análise, cancela menos, ou seja, apenas no que atinge a parcela objeto do recurso, ou seja, a excluir a receita já confessada de 319.188, o acordo de impugnação, em última análise, exclui da base de cálculo apenas 31.009, e não os 350 que ele alega excluir, havendo clara contradição quando especifica a exclusão de 350. Diante do exposto, o voto condutor do acordo é contraditório e a contradição advinda do reconhecimento de direito de habitação sem apoderação, se tratar de impugnação parcial e como parte do débito já recolhido, gerar deferimento de pedido não formulado, migrou para o dispositivo do acordo a se determinar a exclusão de 350 e manutenção de 239 na base de imposto. Isso ensejou claro cerceamento de defesa, tanto que o contribuinte no tópico seguinte, ao cerceamento de defesa, evidencia não ter conseguido captar qual a norma jurídica individual extraída do texto do acordo de impugnação que efetivamente vinculou. Eis que o contribuinte argumenta que o acordo C, ao desconsiderar tratar-se de impugnação parcial, que é o requerimento da parte controversa, teria ensejado apenas a desconsideração da base de cálculo já constante na declaração de ajuste anual do 3.391,20. Reitere-se que a própria Receita, ao efetuar o cadastramento, vislumbrou um cancelamento maior do que o comum considerado, e também diverso do postulado nas razões recursais, ao cancelar o imposto de 34 do montante inicialmente impugnado de 273, segundo o extrato do processo. Na tentativa de superar a contradição, como já dito, eu vislumbro que o texto normativo do acordo veicularia a norma de se cancelar 350, 197,50 da base de cálculo, mas sendo apenas 31 da parte impugnada, e ao manter 239, cancelaria o imposto de 8.527,61 da parte impugnada, sendo ineficaz em relação à parte não impugnada, isso que já confessado e quitado. Portanto, as três leituras diversas do acordo são três as leituras diversas, a minha, a de quem cadastrou, a do contribuinte, a tentar equacionar de algum modo as graves contradições. Não me parece que o acórdão tenha tentado glosar a receita confessada. Provavelmente, simplesmente não se ateve ao fato de que tais receitas já não mais integravam ali. Mas se tentou glosar a confissão e a quitação, a situação se apresenta ainda mais confusa, pois aparentemente cancelaria fora dos limites da lide a integralidade da base confessada como omitida. E até mais, uma vez que o acordo indiciaria um cancelamento de 319 das receitas relacionadas com a atividade rural pelo recorrente. Note-se que o recorrente quer fazer valer sua confissão, sustentando nas razões recursais ter havido omissão de receita representada pelas notas de venda de semente, inexistindo receita em relação às notas de venda de soja. Portanto, considero que a contradição havida no acordo de impugnação é tão intensa que impossibilita
ação do comando efetivamente nele veiculado, impondo-se sua negação por cerceamento de defesa e a emissão de uma nova decisão. Se nem você com tudo isso aí entendeu, Não, e outra, dá para, ao cadastrar a decisão, eles entenderam de um jeito, o contribuinte entendeu de outro. Eu estou vislumbrando uma terceira saída. Eventualmente pode-se ter mais de outra saída em razão dessas contradições. Então, é melhor cancelar e fazer de uma forma clara. Pelo menos a DRJ vai ter que colocar tudo certinho, qual que é o entendimento dela, dar a fundamentação legal que ela não trouxe por entendimento dela. De fato, o contribuinte entendeu o que se fez, mas o que eles fizeram está de acordo com a legislação, entenderam do contribuinte não. Mas qual que é essa legislação? Tem alguma outra legislação além do que o contribuinte cumpra? Mas até nisso, no fundo, também tem um cerceamento de defesa. Que eu ali dei por superado, mas diante da confusão, acho que até dá para entender que naquele ponto a falta de fundamento legal também geraria cerceamento, agrava mais a situação ainda. perguntas? Agora, a DRJ, quando for julgar, como o provimento foi parcial, ela teria que observar que já houve trânsito julgado favorável em uma parcela. Mas qual parcela? Até isso eu tenho dificuldade de definir. Pois é, esse que é o a problema. contradição é exatamente sobre esse ponto. Como ela não diferencia o trânsito em julgado, então, em relação à parcela confessada, vai ter que ser devolvido para o contribuinte, aquilo já quitado, a DRJ foi além, ela queria ir além mesmo, eu não consigo estabelecer qual que é afinal, o que quis fazer a DRJ. Esse é o meu problema. Sim. Então, para fazer até fazer essa delimitação, eu teria que fazer uma série de pressuposições, eu teria que adotar uma série de pressupostos que não estão no texto da DRJ, do acórdão, do voto do condutor do acórdão. Mais alguma pergunta? Não? Cleberson. Eu acompanho o relator. Matheus. Acompanha. Raide. Raide não, Raide mesmo. Acompanho. Acompanho. André. Acompanho. Então, item 51, acordo despejado por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso, dar provimento, né, porque ele é pontos erros, né, dar provimento ao recurso voluntário para anular o acordo de impugnação recorrido com retorno dos autos à primeira instância para a realização de novo julgamento. Bom, vamos interromper a gravação. Chega, pelo turno da manhã, acabou.